Voltamos, Brasil! E agora um assunto que eu vou falar, todo mundo tinha que conversar disso. É um assunto que deveria ser pautado nas famílias, conversado, deixado claro, deixado em testamento. Quando fala de herança, gente, herança, vou falar para vocês, viu? Acho que tem que dar estudo para os filhos, né? Porque seria maravilhoso, porque quando entra na parte financeira, só tem confusão. E o Carlos Eurípides Limberti, que é contador, especialista em planejamento patrimonial, tá? Vai falar sobre herança e o patrimônio, né? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, para vocês entenderem, ó, quando falamos de falecimento, que já é um assunto muito complexo e difícil para todo mundo, né, gente? As pessoas tendem a ter muitas dúvidas em vários aspectos, principalmente, né, sobre herança, com quem fica, quem tem direito, como que ocorre, quem é o inventariante, e fica aquela situação que vira uma novela e, às vezes, isso vai rolando por anos. Bem-vindo, Carlos, tudo bom? Tudo tranquilo, tudo bem também. Apesar da mesa doce, vamos falar um tema espinhoso, né? Mas tem salgado ali, a gente coloca um limão também. A gente vai adoçar o tema, né? É isso aí. Me fala um pouquinho, por favor, o que é o planejamento patrimonial? Como que a gente pode planejar, que você disse, Nani, deveria ser mais fácil se isso fosse resolvido em vida? É isso aí. O que a gente sempre fala para a família é o que é, né? Estou tomando café, tá? Fiquei até nervosa. A coisa mais importante que você tem é o seu filho, são os seus herdeiros, mas principalmente o seu filho. Então não é justo você trabalhar a vida inteira, você conseguir conquistar um patrimônio e depois esse patrimônio não ser pensado, não ser planejado. O que você quer fazer com aquilo quando você for embora? Existem diversas alternativas. Diversas não, são duas alternativas. A primeira alternativa é você fazer um testamento e depois vai ter um inventário. O grande problema do inventário ele é muito custoso. Ele custa muito caro. Sim. Além dele custar muito caro, ele tem um problema muito sério. Você vai ter que judicializar, você tem que ir na frente de um juiz para determinar o que é para quem, né? Tá, mas aí vou adentrando para quem está em casa poder mandar as perguntas, viu, gente? No 964450532. Por exemplo, quem tem o direito à herança, né? A gente sabe, esposa ou cônjuge, mas hoje em dia é união estável, aí entra naquela briga paralela que tem que provar a união estável, mas entra como meieira, os filhos, direitos iguais, dentro do casamento ou fora do casamento, é a mesma lei. Alguém mais tem direito a esses bens e, por exemplo, um filho que o pai, de repente, beneficiou ele em vida, deu um apartamento melhor do que deu para um outro filho. Quando chega nessa hora da herança, ele pode questionar? Totalmente, não pode, né? Se você fez um adiantamento, a gente chama isso de adiantamento legítimo, né? Então, o que acontece? Você tem que tratar os seus herdeiros, que é a sua esposa ou o marido e o filho, da mesma forma. Não tem como diferenciar disso. A gente fala legítimo... Mas tem casos que você sabe que acontece, né? Aí, acontece o seguinte, você fez o testamento. A gente recomenda o testamento em último caso. E o inventário também não é a melhor solução, o inventário. Tá? Por que o inventário não é a melhor solução? Por este motivo que eu te falei. Ele é muito caro. Tanto faz você ter o inventário, como você fazer um planejamento em vida, onde vai custar muito menos para você. Você não vai ter... o teu herdeiro não vai ter que ir na frente de um juiz para determinar quem fica com o quê. É muito ruim isso. No pior momento da sua vida, você vai ter que parar para falar, olha, você fica com metade, você fica com 20%, coisa assim. Quem são os herdeiros naturais? É a esposa ou o marido que continuam, que não foram embora, e os filhos. Esses são os herdeiros naturais. Não tendo filhos, a esposa e os pais de quem faleceu. Basicamente é isso. Só que o que a gente sempre fala? Se você conseguir em vida, montar um planejamento patrimonial da família, o que acontece? Você vai deixar que o inventário atrapalhe. Iria facilitar, né? Iria facilitar a vida de todo mundo, mas não é a realidade do brasileiro. Aí que tá. A ideia é essa. Por que eu brinco assim? Por que o Roberto Marinho não fez inventário? 30 bilhões, ele deixou de pagar 2 bilhões. Por que o Antônio Hermínio de Moraes não fez inventário? Por isso que eu estou falando, não fazem. Olha só, então o que a gente percebeu? A gente percebeu que com a internet, com essa tecnologia, a gente pode pegar todas essas informações e trazer para quem? Para quem tem um apartamentozinho de 300 mil reais, para quem tem um Fusca, que ele é colecionador, e fala assim, para quem que eu quero deixar isso? Então, como que isso é feito? Né? Mas eu tenho o direito de escolher, por exemplo, eu tenho 2 filhos
e eu tenho o direito de escolher o que eu quero deixar para cada um? Ou quando, no caso de morte, mesmo você deixando, delegando, se um dos filhos sentir assim, não, eu estou sentindo que a minha irmã, meu irmão pegou coisas melhores do que as minhas. E aí? É isso aí, não pode. Você tem que deixar em partes iguais. Mas tá? e se o filho questionar? Morri, e aí? Acabou. Aí o que Aí tá em acontece? briga de novo. Se for inventário, vai sair briga. Por esse motivo que a gente fala. Vamos subir a hashtag. Hashtag inventário nunca mais. A hashtag inventário eu não vou fazer. Pensa positivo assim. Não faça. Inventário, ele só vem para desunir a família. Vai ter muita discórdia, independente. Você acabou de falar um detalhe que é importante. Ah, esse apartamento é melhor que aquele. Quando você faz um planejamento em vida, todo mundo assina daquele jeito que está. Porque geralmente quando você faz o inventário, a família não sabe que você fez o inventário. Você faz e deixa escondidinho, guardado. Você não fala para ninguém. No planejamento familiar, não. Você vai sentar todo mundo numa mesa e você vai deixar claro quem fica com o quê, de que forma. Você vai simplesmente falar assim, ó, você está acostumado a pintar quadros. Tá bom, você está falando de uma situação de uma família padrão, de uma família normal, que está lá esposa, marido, filhos. Perfeito. Aí, vamos lá. Filhos de outro casamento. Tranquilo. Tranquilo não? Tranquilo. Tranquilo não, vamos lá. Se está na hora, não vai conseguir esse planejamento familiar, na confusão, filhos de amante, que está lá, mesmo sendo herdeiro, a gente sabe do mesmo jeito. Mas isso não vai conseguir no planejamento familiar, você virar e falar assim, isso vai ficar para aquilo, amante, se provar muito tempo, que vai entrar na briga também pelo patrimônio. Você não vai conseguir. Tem muitos casos, né? Nós temos agora, assim, eu brinco, quem não fez o planejamento tributário e fez o inventário, até hoje não resolveu. O inventário do Chico Anísio, 10 anos, não acaba. Sim. Não é. O inventário do Gugu, 1 bilhão, ele deixou. 25% vai ficar com os advogados e vai brigar por quê? Tinha a mãe das meninas e tem uma comunhão estável. Você sabe? Hã? Você sabe como tem esse caso? Tá brigando, vai continuar brigando. Ele deixou R$1 bilhão, Sim. 250% ou 25% do patrimônio dele vai ficar com os advogados. Tem interesse em terminar esse inventário? Não, não tem. É a mesma coisa, Marcos Paulo. Olha, Marcos Paulo está aí. Ele tinha testamento, olha, ele tinha testamento com a Alessandra, com mais 2 filhas, e estava com a Fontinelli como relacionamento na união estável. Ele tinha uma carta. Olha o que aconteceu no inventário do Marcos Paulo. Então, eu falo assim, o Marcos Paulo tinha que ter falado comigo, pois ele não podia não ter um sistema de planejamento. Pois é, mas quando o casamento está certinho, dá não, certo, mas Carlos. Mesmo que não dá. Olha só. Ah lá. Quando você vai fazer Você está lembrando, olha lá? Quando você vai fazer o... que lindo, né? Quando você vai fazer o planejamento patrimonial, você joga aberto com o teu cliente. Você tem amante, você tem filho fora do casamento, você tem que falar toda a verdade. E aí nós vamos montar a estrutura do planejamento. Isso sem a família saber. Não, precisa saber. não. A família vai saber. Se souber da amante, vai dar briga. Não. Aí que tá. O que você faz? Então, tem um filho fora do casamento. Você tem que pensar. Filho é filho. Pela lei, filho é filho. É isso aí, ele tem os mesmos direitos. Então, você vai fazer todo o planejamento deixando a parte e essa parte fica no inventário. Infelizmente, vai para o inventário. Vai ter inventário, é o que eu estou te falando. Vai fazer 2 coisas, gente. Quando entra dinheiro... Não tem jeito. Quando vai ter briga. Tem mensagem. Vamos lá, gente. Você é favorável? Aí, a pergunta para você que está no Brasil todo. Herança, patrimônio familiar. Você é favorável? Ai, não tem dor com amor, não cure. Laura Júnior, boa tarde, Nani. Somos 2 irmãos. Os nossos pais já fez a partilha com o usufruto. É uma boa solução? Júnior de Caraguatatuba. Então, quando você faz a doação em vida de um bem, com usufruto, o que acontece? Não tem direito de regresso. Eu vou contar uma historinha. O pai tinha 4 imóveis, ele fez o sistema de usufruto para o filho. Chegou uma construtora, quero comprar o imóvel. Aí ele chegou e para o filho, vocês têm que assinar, porque sem assinatura dos filhos, não vende o imóvel. Olha só que loucura. Um filho estava separando, a esposa ia ter que assinar a venda, ele não vendeu. Não pode. Então, não façam doação com uso e fruto de imóveis. Você não tem mais direito sobre aquele imóvel. Mas também não pode te tirar.
do imóvel. Não pode tirar. O filho também não pode te tirar. Não pode tirar. Por exemplo, se eu deixar para as minhas filhas usufruto meu, até que eu estiver vivo aqui, eu tenho o direito de uso. Se eu te contar que já tem casos assim, que a neta ficou em cima da avó, forçando uma barra para colocá-la no asilo, para vender o imóvel para dividir, então, você fazer doação em vida de bens com usufruto é pior que inventário. É pior que inventário. A melhor coisa que tem é fazer o planejamento patrimonial. Se você faz o planejamento patrimonial, você vai passar todos os seus bens para uma empresa. E aí, holding. Que é a holding. Olha que lindo, holding familiar. Hoje na justiça se entra nas holding, hein? Dá para quebrar holding para descobrir também se está tudo direitinho. Sim, né? mas a ideia é o seguinte, você só vai fazer a holding para quem é uma pessoa ética, para quem não tem problema. Você não vai montar uma holding... Mas no herança não tem isso, Carlos. Você sabe que dá uma confusão. Sim. Não, mas se você tiver tudo planejado dentro desse sistema, a chance de dar... Imagina o seguinte, tem um exemplo bem clássico. Camargo Correia. Não tinha inventário, só tinha holding. O que aconteceu? Teve a Lava Jato. A herdeira mora no melhor apartamento em Nova York. Aconteceu alguma coisa com ela? Não. Houve um planejamento patrimonial da família com um sistema sofisticado de holding que evita o inventário e evita problemas. Imagina o seguinte, imagina a viúva tendo que ir na frente de uma juíza, um juiz, que ele fica a 2 metros de altura para audiência. Ela nunca tinha ido numa audiência. Ela fica 3 dias sem dormir. Sim, mas tem que explicar também porque é um hold. O hold, gente, eles criam um pool com os bens que você tem, todas as empresas, todos os negócios que você tem, é um pool que gera. Geralmente, a administração desse pool é por competência, não é por herança, por cargo genético, não vem pela família, porque é filho que vai, né? Que vai tomar conta, é sempre por competência mesmo, são pessoas que administram isso. Então, é extremamente interessante quando não está se pensando numa briga familiar, num falecimento de alguém, né? É isso mesmo. Tem pergunta para você, Carlos. Vamos lá. Vamos lá? O povo está curioso. A Josimei quer dizer, boa tarde. O inventário extrajudicial tem feito em cartório? Ele pode ser feito em cartório, só que tem um detalhe. Você não pode ter filhos. Se você tiver filhos, não pode ser feito em cartório. Pior, pouca gente sabe. Se você tiver feito um testamento, você não pode fazer no invento, você não pode fazer o extrajudicial. Você tem que ir para o judiciário. Aí tá vendo como é complicado? Olha que louco. Então, por esse motivo que a gente fala, é um assunto muito sério, que a gente precisa planejar em vida. Então, a família tem que conversar. E aí você, montando tudo isso, porque quando você monta a holding, você pega os seus bens e põe numa empresa, num CNPJ. Só que quem vai ser o administrador dessa holding é o pai e a mãe. Quer dizer, ele vai vender o imóvel, ele pode alugar o imóvel. Por quê? O imóvel está aqui. E ele vai fazer o quê? Ele vai ceder as cotas para os herdeiros. E se você, por exemplo, vive uma união estável e outras pessoas estão na holding? Então, vamos imaginar o seguinte. Você já fez a tua holding, aí você separou e depois você casou de novo. Olha que lindo. É lindo. Beleza. Perfeito. Aí nasce um filho. Aí o que vai acontecer? Ela vai falar assim, não, eu não concordo com isso. Não tem problema. Todo mundo senta na mesa, volta o processo todinho, a gente desfaz o negócio e monta o negócio atendendo os novos filhos e esse filho do... É assim que funciona. Dá brincar, você sabe. João Borges, falta só 1 minuto para o programa terminar, só mostra a pergunta aí, só para a gente mostrar que as pessoas estão participando, mas vocês demoraram para mandar as perguntas. Agora o programa está finalizando, quer ver? Olha só, manda só a pergunta, só para a gente ler, ó. Aí eu vou encaminhar, ó. Boa tarde, meu pai não me assumiu desde que engravidou minha mãe, porém meus avós paternos sempre quiseram me assumir. Hoje ele é casado, tem 2 filhos. Eu tenho direito à herança? Sim ou não? Mas totalmente. Você tem os mesmos direitos dos filhos, filhos que ele já registrou. Tudo igual. Você tem direito. Você entra com o advogado, vai provar a paternidade. Você tem todo o direito, igualzinho. Agora, todas as pessoas que estão ligando aqui, que estão mandando mensagens aí, vou encaminhar para seguir nas redes sociais de você. Qual que é o Insta? É o Carlos Euripides Limberti. Carlos, obrigada. Lindo, hein? Queria que fosse fácil do jeito que a gente está conversando com você, resolvesse essa coisa de herança, né? Voltar para a gente falar mais? Vamos popularizar esse sistema. O que eles faziam, os milionários, a gente vai trazer para toda a população brasileira. 26 milhões de clientes. Combinadíssimo. Então não minta, não esconda patrimônio.
Tem que ser uma coisa legal, direitinho, porque a gente sabe que a maioria das pessoas aí ó, fica escondendo patrimônio para passar perna nas esposas, né? Aí é complicado. Então, vou embora, o programa chegou ao fim. Gratidão pela participação, você que está em casa. Beijo no coração, 3 vezes para vocês, o que vocês desejam pra gente. Tchau, gente, fica com Deus, até amanhã. Mas é...